Olá pessoal, tudo bem? Nós já falamos aqui sobre romance, falamos sobre poema e poesia e hoje eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre conto, que é um gênero muito comum para quem está aí, né, se preparando para Enem, para vestibulares e também para quem gosta de leitura. Os autores clássicos produziam contos, os autores atuais também produzem contos, mas então a gente fica, né, pensando qual é a diferença, né, entre romance, entre conto, porque ele é um gênero tão popular ainda, apesar de todo esse tempo, e quais são as características dele, o que faz um conto ser considerado conto. Bom, um conto, se a gente pegar lá a palavra dele em inglês, se chama conto de short story. O que seria short story, Danilo? História curta. E é exatamente a ideia do conto. Quando a gente pensa o conto e compara ele com o romance tem geralmente mais de um personagem. Temos tempo, enredo, conflito, ou seja, algum tipo de situação que o personagem precisa resolver, que pode ser um problema pessoal, ou digamos, com algum outro personagem, digamos, ele precisa conseguir um emprego novo, ele precisa salvar a princesa, ele precisa mudar de cidade, ou ele precisa resolver algum problema interno, digamos que ele não é autoconfiante, ou ela se sente insegura por alguma situação. Então, ele precisa resolver esse conflito. E fora isso, você também vai ter uma quantidade maior de páginas para você poder desenvolver tudo isso. E via de regra, como eu já falei, mais de um personagem. Cada um deles com seus conflitos, com suas situações, seu tempo, seu espaço. Às vezes pode ser o mesmo ou pode ser diferentes. Por conta de tanta coisa, tantos detalhes, o romance, como nós já falamos aqui, ele é extenso. O conto é exatamente o oposto. O conto, geralmente, nós temos um número menor de personagens, muitas vezes apenas um, ou poucos personagens com um número menor de situações e o tamanho dele vai ser reduzido. Muitas vezes o conto pode ter uma, duas folhas, às vezes três, frases curtas, e nisso a sua leitura vai prosseguir de forma muito mais veloz. Agora, não significa que, em virtude de ser menor, vai ser mais fácil de você compreender o conto. Existem contos que eles são muito subliminares, porque ao mesmo tempo que quando você escreve um romance, todos os eventos têm uma certa conexão. Às vezes, quando você vai escrever, preparar desculpe, quando você vai escrever um romance, todos os eventos eles têm que ter conexão. Por exemplo, o personagem, se ele muda de cidade, a situação naquela cidade diferente tem que ser diferente, via de regra, da situação que ele vivia na cidade antiga. No conto, não. Às vezes uma situação muda tudo, ou às vezes um personagem pode mudar toda a situação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no conto com os detalhes. A gente tem que ler de forma muito atenta, porque o conto, ele busca ter um efeito muito mais rápido, muito mais veloz. Então, às vezes, ele pode terminar de forma muito inesperada, enquanto no romance você tem um tempo maior para você ir preparando o desfecho, as mudanças, as reviravoltas. E aí, em virtude disso, muitas vezes o conto pode parecer simples porque ele é curto, mas ele precisa de uma atenção na sua leitura, né? Muitas vezes o conto ele até é preferido na sua leitura não por autores, mas por leitores mais, eu diria, maduros, que já estão lendo há mais tempo, porque exige uma perspicácia, ok? Agora, também é uma obra ficcional, também vai possuir personagem,
tempo, espaço, agora de forma reduzida. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essas características do conto, como eu falei para vocês, né? Ele tem um tamanho bem menor do que o romance, mas também possui personagem, tempo, espaço, é uma ficção e é escrita em prosa, ok? Muito obrigado pela sua atenção.